Então, vamos dar início às perguntas. Teremos 30 minutos. Os convidados que estão na mesa têm um papel em cada mesa. Quem quiser pode fazer a pergunta. Está espalhado por cada mesa. Levantar o dedo e chamar as nossas recepcionistas que estão de azul para entregar aqui a nossa comissão do Grupo à Tarde. Os internautas também podem participar. Então, vamos começar primeiro. Já que eu sou mediadora, me dou o luxo de fazer a primeira pergunta, candidato. Então, vamos lá. O que te faz melhor agora, como candidato, do que as outras 3 tentativas anteriores à Prefeitura de Salvador, e emendando como cumprir as promessas propostas de obras de infraestrutura, grandes obras, com recursos federais no momento de crise financeira mundial? Bom, primeiro eu tenho dito, e essa é a minha concepção também de fé, que Deus me preparou para a melhor hora de ser prefeito de Salvador. Eu estou no meu 6º mandato parlamentar, 2 deputados estadual, 4 deputados federal, já assumindo, inclusive, funções relevantes. Fui líder do presidente Lula no primeiro ano do seu governo, aprendi muito com ele, como se governa. Fui vice-líder dele no Congresso Nacional, vice-líder da presidente Dilma no Congresso Nacional, secretário de Estado, portanto, tive uma experiência executiva importante. Fui, inclusive, já estreei numa prova de fogo, porque a Secretaria de Justiça, onde fui secretário, era uma secretaria considerada muito problemática, e é até hoje, e no meu período eu tive uma boa avaliação em relação à minha administração. Portanto, eu me sinto preparado para ser prefeito de Salvador. Eu conheço essa cidade, sou um militante dela, não tem um tema importante dessa cidade que eu não tivesse envolvido, que eu não estivesse procurando soluções para essa cidade. Então, me sinto amadurecido e me sinto com competência para enfrentar os desafios de administrar a 3ª capital do país. Em relação a promessas, eu quero dizer para vocês que tudo que nós estamos colocando no nosso horário eleitoral gratuito, tudo que aqui eu tenho dito, foi estudado a viabilidade, e nós temos discutido com o governo federal e com o governo do Estado essas propostas, todas elas. Não vamos fazer propostas que não tenham capacidade de ser executadas. Todas as propostas estão sendo analisadas, estudadas, e eu quero dizer que, apesar do cenário de crise internacional, ainda há manutenção do investimento público. E aí eu volto a colocar um ponto que é essencial. O próximo prefeito de Salvador tem que ter capacidade e capilaridade política e força política para trazer para Salvador recursos federais e recursos do governo do Estado. Isso é um diferencial importante. Por quê? Porque a cidade não tem muita capacidade de ampliação. Ela vai ampliar, ela pode ampliar suas receitas próprias? Pode. Mas, volto a dizer, a ampliação dessa receita é fundamental para melhorar o desempenho da manutenção da cidade, para melhorar os serviços que são básicos, como saúde, educação e assistência social. E essa melhoria da capacidade ela é fundamental para a gente recuperar a capacidade de endividamento, a capacidade de pagamento do município, para que a gente possa atrair investimento estratégico para a cidade, para isso de capacidade de endividamento e pagamento, e para que a gente tenha condições de bancar contrapartida, em termos de projetos, em termos de recursos, para a gente poder trazer para Salvador projetos que são estruturantes para a cidade, com recursos federais e com recursos do governo do Estado. Pergunta agora da editoria de política do Jornal à Tarde. Nas vezes em que disputou a prefeitura, o senhor foi um crítico feroz do argumento do grupo político dominante de que para governar Salvador era preciso ter o apoio do governo do Estado e do governo federal. Hoje o senhor defende o alinhamento? E o que mudou de lá para cá? A cidade ou o senhor? Até complementando a pergunta anterior, além de me sentir preparado para poder governar Salvador, as outras vezes que eu disputei a eleição, eu disputei num cenário desfavorável. Em 96, em 2000, eu era oposição ao governo municipal, ao governo do Estado e ao governo federal. E também em relação, em 2004, era oposição ao governo do Estado. Bom, quando nós temos colocado de que é importante o alinhamento, não é um alinhamento partidário, é um alinhamento em termos de propósito, em termos de visão de qual é o momento que o Brasil está vivendo. E qual é o momento que o Brasil vive hoje? Um momento de excelência social. O presidente Lula fez um governo que cuidou das pessoas. E a presidente Dilma prossegue também nesse sentido. O governo Lula e o governo Dilma se preocupam com a infraestrutura do país, melhorar a cidade. Não foi à toa que foi criado um Ministério das Cidades. O governo Wagner também tem essa preocupação. E eu tenho pregado que nós temos que ter um prefeito que seja parceiro. E essa parceria é fundamental. Me lembro, por exemplo, quando era presidente da República, Lula e governador da Bahia, Paulo Souto. O Luz para Todos teve pouco desenvolvimento na Bahia. Um estado que tem ainda uma grande população rural, e era um estado que tinha os menores índices de eletrificação no campo.
nós tivemos dificuldade, porque o Estado tinha que bancar os 10%. Por que o Estado não bancava ou não colocava como prioridade? Seja porque não achava que era prioridade eletrificar, a prioridade do Estado era outra, seja porque a bancar a contrapartida de 10%, ele estava, de uma certa forma, favorecendo um programa que era do governo Lula, o governo do PT. Então, bastou que o governador Wagner assumisse, ele passou a ser parceiro do governo federal e nós duplicamos, né, o programa Luz para Todos aqui na Bahia. E é isso que a gente tem que aproveitar esse momento. Nós temos hoje, no plano federal, a presidente Dilma lançou um programa importantíssimo, que é o Brasil Sem Miséria. É o desafio de erradicar a miséria no Brasil absoluta. São 16 milhões de brasileiros, dos quais 5 milhões e 400 no Nordeste, 2 milhões e 400 na Bahia e 350 mil em Salvador. Nós temos o Brasil Sem Miséria no plano federal, nós temos o Vida Melhor, que é o programa que dialoga com o Brasil Sem Miséria no plano do Estado, e não temos nenhum programa no plano municipal. Nós temos que ter um programa de combate à miséria e à pobreza em Salvador. E isso nós faremos. Nós temos hoje uma política de incentivo à saúde de base, o programa de saúde da família, por parte do governo federal, e o governo do Estado tem essa compreensão, e a gente não vê essa preocupação e essa tradução no plano municipal. As unidades de urgência e emergência, chamadas UPAs, que é um programa do governo federal, elas não acontecem em Salvador. 10 UPAs foram oferecidas para a cidade e não foram construídas, tem que ser construídas. Nós temos a política do Brasil Carinhoso, que é o programa de creche da presidente Dilma, que também não foi implementado no município. Então, eu podia passar aqui a manhã toda falando de diversas políticas, né, no plano federal e no plano do Estado, que não incidem na cidade e que podem incidir. Se tiver um prefeito parceiro, elas incidirão. Isso é muito importante para melhorar a infraestrutura da cidade e ter mais justiça social. Agora, é indiscutível, isso vale para agora e vale para o passado, que ter um prefeito que seja alinhado politicamente, é muito mais fácil você disputar o bolo do orçamento federal e o bolo do orçamento estadual. E eu volto a dizer que essa disputa é essencial para Salvador, porque mesmo com a melhora da performance financeira da cidade, essa melhoria não será suficiente para a gente poder fazer projetos que são estruturantes para a cidade. Esses projetos só serão possíveis com o apoio do governo federal e com o apoio do governo do Estado. Pergunta do internauta José Zauristo Neto. Como o senhor irá conseguir implementar a revitalização da Orla de Salvador num prazo tão curto, tendo em vista os eventos da Copa, da Confederação 2013, Copa do Mundo 14, Olimpíada, sabendo que para isso terá que aprovar um novo PDDU na Câmara dos Vereadores, bem como contar com possíveis contestações da Justiça? Bom, a primeira coisa que é importante aqui registrar é que logo nos primeiros dias do nosso governo, nós estamos conversando inclusive com o governador Wagner nesse sentido, a gente vai desencadear na cidade o que nós estamos chamando Operação Verão, Operação Copa das Confederações. Que operação é essa? É uma operação de requalificação da nossa infraestrutura urbana. Nós vamos recuperar as principais vias de circulação da cidade, nós vamos recuperar os principais monumentos históricos, 7 pontos mágicos da cidade, nós vamos fazer uma política de recuperação, nós vamos limpar a cidade, nós vamos iluminar a cidade, nós vamos melhorar o desempenho dos serviços essenciais, botar médico nos postos de saúde, botar as unidades de urgência e emergência para funcionar, ou seja, criar uma infraestrutura mínima para recepcionar os nossos turistas no verão e também preparar a cidade para um evento fundamental para ela, que é a Copa das Confederações, que é o momento de a gente mostrar a nossa cidade para o mundo inteiro. Então, os recursos estão já assegurados para isso, não só com recursos próprios, já disse, vou botar ordem na casa nos primeiros dias logo da prefeitura, isso já vai gerar um plus no final do mês para a gente investir na infraestrutura da cidade. E em parceria com o governo do Estado, nós vamos também buscar recursos para poder fazer esse mutirão, como também do governo federal. Em relação à Orla, nós não vamos requalificar a Orla da noite para o dia. É preciso montar realmente uma equação financeira, porque o projeto só para a Orla Atlântica tem uma previsão de R$1 bilhão. A Orla Península e a Orla da Bahia e a Orla do Subúrbio, no programa que nós fizemos aí, inclusive, na segunda-feira, nós mostramos o nosso projeto, em parceria com o governo do Estado, um investimento que vai ser feito para a requalificação da Orla da Península e também da Orla, uma parte da Orla suburbana. E em relação à Orla Atlântica, o que nós temos que fazer para o verão e para a Copa das Confederações é melhorar a infraestrutura, certo? Inclusive o sistema viário, a sinalização horizontal e vertical da cidade. Agora, nós vamos montar uma equação, estamos montando essa equação para a revitalização da nossa Orla Atlântica, que passa não só por trazer recursos do Prodetur, recursos do governo do Estado, uma parte do município, mas ter a capacidade de convidar a iniciativa privada para participar desse projeto de requalificação, que vai não só em parcerias com instituições públicas, como também empresas. Então, eu tenho conversado com a Petrobras, que tem manifestado interesse em participar desse processo de revitalização, algumas cervejarias, o próprio Banco do Brasil,
A orla no Rio de Janeiro, as barracas de praia foram feitas em cima do calçadão, que nós queremos fazer também. Os banheiros e os depósitos são subterrâneos. O Banco do Brasil foi quem financiou, inclusive, uma parte, né, dessa infraestrutura lá. E o que nós queremos fazer aqui. E também, com o Instituto da Outorga Onerosa, nós podemos também montar uma equação financeira para viabilizar a reforma da nossa orla.